Graça e paz, meus amados. Nesse domingo estarei ministrando a poderosa palavra de Deus em nossa igreja. Mas em virtude da quarentena, devido ao coronavírus, isso não será possível, pois não haverá celebração do culto presencialmente. Porém, a palavra de Deus deve ser propagada. E através desse vídeo, eu vou estar divulgando a palavra que Deus colocou em meu coração. Nesse momento, tem se pregado muito em relação à confiança em Deus, sobre o poder de Deus, muito em virtude desse grande momento de dificuldade que estamos enfrentando. Mas eu creio que Deus está agindo em favor do seu povo. E como o próprio Deus falou por intermédio do profeta Isaías, em Isaías 43, versículo 13: agindo eu, quem o impedirá? Ninguém pode impedir o poder de Deus. E com toda certeza, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, como diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Portanto, vamos manter cuidados necessários. Porém, nosso Deus é muito maior que esse vírus, e nossa vitória é certa em Cristo Jesus. Mas a palavra que eu tenho para a amada igreja neste momento é sobre mudança. Nossa igreja tem uma meta para esse ano. Iremos passar de uma congregação para uma igreja organizada, institucionalizada. E não é esse vírus que irá impedir que isso ocorra. Mas existe algo que pode impedir que isso ocorra. Esse algo é a nossa esterilidade na geração de novos filhos na fé. Portanto, precisamos de uma mudança em nossa igreja. E para refletirmos nessa situação, gostaria de ler com os amados o livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 20, onde relata a vida de Ana, uma mulher estéril que tinha um sonho no seu coração de gerar filho. 1 Samuel, capítulo 1, do 1 ao 20. E assim diz a palavra de Deus: houve um homem de Ramadaim Sofrim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, Efrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os seus sacerdotes do Senhor, Ofine e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a matre. E a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a matre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, e a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porque Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe:
até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, a qual chamou Samuel, porque dizia: eu tenho pedido ao Senhor. Vimos nesse texto que Ana tinha um sonho, que era gerar um filho. Porém isso não era possível, pois ela era estéril. Ela foi a primeira mulher de Eucana. Porém naquele tempo o homem poderia ter mais de uma esposa, principalmente se a primeira não puder gerar filho. A poligamia era permitida para a perpetuação da família. E por esse motivo, mesmo amando muito Ana, sua esposa, Eucana se casou novamente, e a sua outra esposa Penina lhe dava filhos e filhas. Acontece que Penina tinha Ana como rival. Então ela começou a provocar Ana, porque esta não poderia ter filho. Com isso Ana ficava ainda mais amargurada, vendo que a outra dava filho e ainda provocava ela. Então Ana passou a ficar triste em seu coração, ficar amargurada no seu coração. Eucana todo ano subia ao templo para sacrificar, e após o sacrifício dava porções para Penina, seus filhos e suas filhas. Mas para Ana ele dava porção ainda maior, a fim de confortar o coração de Ana. E podemos notar no versículo 7 que isso ocorria por vários anos, ou seja, por vários anos Ana estava vivendo essa situação de amargura em não poder gerar filho, e vendo Penina dar filhos e ainda provocando ela. Eucana já havia perdido a esperança de que Ana pudesse lhe gerar filhos, e tentando consolar sua esposa questionava: Por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Tudo o que eu faço, todo o meu amor, eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Mas Eucana não sabia o desejo do coração de Ana, que era de gerar filhos. Por vários anos, Ana queria um filho, mas o filho não vinha. Por vários anos, Penina provocava Ana. Por vários anos, toda a família de Eucana subia a Siló para o sacrifício. Por vários anos havia no templo o sacerdote Eli e seus filhos. Por vários anos Ana voltava do sacrifício com seu coração amargurado. Mas houve um ano que Ana decidiu mudar a situação. E o engraçado é que para mudar a situação, ela não precisou mudar nada em Penina e nem em seus filhos. Não mudou nada em Eucana, muito menos os sacerdotes. A partir do momento que Ana decidiu mudar, houve uma mudança no interior de Ana. E essa mudança em seu interior fez com que ela tomasse a primeira atitude, que é se render aos pés do Senhor. Podemos notar do versículo 9 ao versículo 16 o quanto Ana tinha mudado. Ela chegou aos pés de Deus, se quebrantou, chorou, se humilhou e perseverou, colocou o seu sonho na presença do Senhor. Ela mudou tanto que o profeta Eli achou que ela estava embriagada. E ao chegar nela, Ana relatou ao profeta o que estava fazendo. Então Eli, sendo usado por Deus, lhe declarou a vitória. Após
essa mudança na vida de Ana, após ela entregar seu sonho a Deus, Ana já não era mais a mesma. Vemos no versículo 18 que o semblante de Ana havia mudado. As provocações de Penina já não tinham mais efeito sobre Ana. A falta de um filho naquele momento já não era mais problema, pois Deus já havia lhe prometido filhos. E passando alguns dias, vejo a segunda atitude de Ana. Vemos no versículo 19 que Eucana, seu esposo, a conheceu e o Senhor se lembrou dela, ou seja, lhe concedeu seu filho, seu primeiro filho, Samuel. Ana mudou o seu interior. Ana entregou o seu sonho para o Senhor, e Ana continuou a sua busca por um filho. Ana não parou quando Deus lhe fez a promessa. Ela continuou em busca até que a promessa fosse cumprida em sua vida. Se lermos o versículo 21, vemos que Ana ainda teve mais 3 filhos e 2 filhas, além de Samuel. Mas tudo isso começou quando Ana decidiu mudar a sua postura. Vamos trazer isso para a nossa vida. Vamos trazer isso para a nossa vida atual. Primeiro, a ordem de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 28, versículo 19: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses discípulos que nós fazemos para Deus se tornam nossos filhos na fé, como o apóstolo Paulo refere a Timóteo em 1 Timóteo 1, versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós devemos ser férteis na geração de filhos na fé, ou em fazer discípulos. Quando uma criança nasce, ela fica perto dos pais. Podemos fazer discípulos de Cristo e esses vão embora e farão outros discípulos, e glória a Deus por isso. Mas os nossos filhos na fé ficarão perto de nós, ficarão perto dos seus pais na fé. O que eu quero dizer com isso é que devemos fazer discípulos, e esses discípulos devem ficar perto de nós, perto de você, pois você é o pai da fé dele. Você é o responsável em educar e ensinar o seu filho no caminho que se deve andar, como diz em Provérbios 22, versículo 6: educa a criança no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Assim como toda mulher, por natureza, tem a responsabilidade de conceber filhos, todos os cristãos, por natureza, têm a responsabilidade de conceber filhos na fé. Mas sabemos que algumas mulheres têm dificuldade em ter filhos, por diversos fatores, e um deles é a esterilidade. Mas o que é alarmante é o grande número de cristãos que são estéreis em gerar filhos na fé. E tomando a história de Ana, vamos identificar o motivo que isso pode acontecer em nossas vidas. Por que não conseguimos gerar filhos na fé? Estudando a história de Ana, separei 3 motivos que podem levar o cristão a não gerar filhos na fé. São eles: frustração, deixar ser influenciado por outras pessoas e comodismo. Vamos entender melhor esses motivos. Frustração. Ana, ela já havia tentado por diversas vezes gerar um filho para Eucana, e todas as tentativas de Ana eram sem sucesso, tanto que Eucana se casou novamente para poder gerar filhos para sua família. Ana estava frustrada consigo mesmo, pois é natural de uma mulher gerar filhos. Eucana tinha perdido a esperança de ter um filho gerado por Ana, tanto que perguntou a Ana se o seu amor não bastasse a ela. Um cenário de frustração se formou na mente de Ana, onde se tornava ainda mais difícil receber a bênção. Pode perceber que a frustração limita a chegada da bênção em nossas vidas. Podemos perceber isso lá em Números capítulo 13, quando os espias chegam a Moisés
e disse a ele que a terra era boa, que manava leite e mel, mas que não poderia entrar ali, pois lá havia gigantes poderosos na terra. Esses 10 espias voltaram frustrados da missão, e por isso não recebeu a bênção. Já Josué e Caleb voltaram confiantes, que com essa confiança que eles voltaram, eles receberam a bênção. Muitos irmãos já tentaram fazer discípulos, já investiram muito tempo, dinheiro, estudo na vida de pessoas que no final não quiseram seguir a Cristo. Muitos de nós pegamos esse resultado e transformamos em frustração, como Ana fez em sua vida. Mas eu aprendi que o nosso papel é ser usado na obra de Deus, é fazer a obra de Deus, mas quem vai completar essa obra é o Espírito Santo de Deus, pois é Ele que convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, como diz em João 16, versículo 8. Então, se quisermos gerar filhos na fé, devemos deixar todas as frustrações do passado e fazer como o apóstolo Paulo nos orienta em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Então vamos seguir para o alvo, meus amados. Mas tem uma segunda coisa que nos faz impedir de ganhar discípulos, que é deixar ser influenciado por outras pessoas. E Ana deixou de ser influenciada por Penina, que dizia que ela não podia gerar filhos, e com isso seu coração ficou amargurado, e com o coração amargurado, Ana não tinha mais forças para tomar atitude, nem comer ela queria. O que ela fazia é chorar e chorar, pois aquelas provocações a influenciavam e fizeram com que ela pensasse que o seu sonho era impossível. Muitas vezes ouvimos críticas de pessoas que deveriam estar nos apoiando, nos incentivando. Por diversas vezes, ao invés de receber palavras positivas, acabamos recebendo palavras que nos fazem nos afastar dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Mas eu fico imaginando, essas pessoas estão erradas. E se refletir na palavra do Senhor, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal tem influência direta na comida, e é ele que deixa a comida boa ou ruim. Não é a comida que influencia o sal. No versículo 14 de Mateus 5 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode conter uma cidade edificada sobre um monte. Onde a luz chega, a treva vai embora. A luz tem total influência nas trevas. Nós não podemos nos deixar ser influenciados por palavra pessimista. Não podemos nos acovardar quando pessoas levantarem e dizer que nós não conseguiremos, que nós não alcançaremos o objetivo, que não realizaremos o desejo do coração de Deus para a nossa vida. No final, se nós analisarmos a situação, aquelas pessoas estão erradas, mas nós também estamos errados em dar ouvido a essas palavras destrutivas. Deus quer nos usar, e por isso devemos caminhar como o escritor em Hebreus diz, em Hebreus 12, versículo 2 e 3. Nós devemos estar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerei, pois, aquele que vos suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vós ânimos. A segunda coisa que eu vejo é o comodismo. E Ana não ficou acomodada, mas Eucana tentou confortar Ana de alguma forma,
dizendo que para Ana, o amor dele bastava. E as pessoas muitas vezes se acomodam e com esse comodismo eles começam a criar várias justificativas para esse comodismo. Fazer discípulo é coisa de pastor, eu trabalho muito, não dá tempo, tenho que cuidar da minha família e por aí diante. Mas tudo isso é uma cortina que esconde a zona de conforto que o cristão se encontra. Eu gosto de pensar que na parábola dos talentos, cada talento é a vida de um filho na fé. Deus me entregou 3 filhos na fé, ou 3 talentos, para que eu cuidasse. A minha esposa e os meus 2 filhos. Se eu ficar acomodado com esses 3 filhos na fé que Deus me deu, eu estarei fazendo igual aquele homem que escondeu os seus talentos. Então eu não posso me acomodar, eu tenho que trabalhar e conseguir mais 3 filhos na fé. Depois de conseguir mais 3, eu vou ter 6 filhos na fé. Então eu tenho que trabalhar e conseguir mais 6 filhos na fé. Então terei 12 filhos na fé. E assim por diante. Eu não posso ver pessoas que eu amo indo para o inferno e ficar de braço cruzado sem fazer nada. O apóstolo Paulo já nos orienta em Romanos capítulo 12, versículo 2: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não posso deixar minha mente ser acomodada, mas eu tenho que renovar o meu entendimento, e assim não me acomodarei, e eu irei buscar os novos filhos na fé. Existem mais situações que nos causam esterilidade na fé, como a preguiça, a falta de compromisso entre outras. Mas eu gostaria de destacar essas 3 que são base para as demais: a frustração, o ser influenciado negativamente por outras pessoas e o comodismo. Ana estava passando por situações parecidas com essas características. Então, gostaria de ver com vocês também 3 mudanças na vida de Ana, que fizeram com que ela gerasse filhos. E se nós tivermos o desejo de gerar os filhos na fé, devemos observar essas 3 mudanças. Mudança para gerarmos filhos na fé. Ana por muito ano levou uma vida de humilhação por não poder gerar filhos. Sempre sendo provocada, chegou um momento que seu coração amargurou. Por muitos anos, Ana frequentava Siló, onde se encontrava no templo, para que Elcana pudesse oferecer sacrifício a Deus. Todos os anos que eles subiam, sempre encontrava o profeta Eli e os seus filhos. Sempre quando eles voltavam para casa, Ana estava com o semblante abatido. Mas podemos ver que chegou um momento da vida de Ana que começou a ocorrer mudanças em sua vida. Essas mudanças foram cruciais para que o sonho de Ana pudesse ser realizado. São elas: decisão, entrega e ação. Vamos trazer essas mudanças de vida de Ana para a nossa vida. Primeiro, decisão. Chegou um momento que Ana decidiu que a sua história iria mudar, que do jeito que estava não poderia ficar. E como Ana, temos vários exemplos na Bíblia que os nossos irmãos tiveram que decidir sobre algo, como em Josué capítulo 21, versículo 15: porém, se vos parece mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servirás: se ao Deus a quem serviam vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Também temos Ezequias em 2 Crônicas capítulo 29, versículo 3. Ele nos primeiros anos do seu reinado, no primeiro mês, abriu a porta da casa do Senhor e a reparou. Ezequias decidiu abrir a porta da casa do Senhor, e com isso seu reino foi abençoado. Deus também nos manda decidir. Vejamos em Deuteronômio 30:19:
Os céus e a terra tornam hoje por testemunho contra vós, de que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ana só pôde gerar filhos quando primeiramente ela decidiu que ela iria gerar filho. Foi a partir daí que a vida de Ana começou a mudar. E nós também só vamos gerar filho na fé quando tomarmos essa decisão de gerarmos filhos na fé. O início de tudo é isso, é tomar posse da promessa do Senhor e decidir que somos servos de Cristo e cumpriremos as suas ordens. Mas esse é o início de tudo. Ana tomou uma atitude que é fundamental para que a vida dela mudasse, e também é fundamental para que nós comecemos a gerar filhos na fé, que foi a entrega a Deus. Essa foi a segunda atitude de Ana, ela entregou tudo a Deus. Então, após Ana decidir que ela iria gerar filho, ela se levantou e foi buscar a Deus, mas ela buscou de uma forma totalmente diferente. Ana se humilhou na presença de Deus, se quebrantou diante do Pai e entregou os seus sonhos a Deus. E Deus, como é fiel à sua palavra, cumpriu o que mais tarde foi revelado em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nossos sonhos, nossos planos e desejos devem ser entregues a Deus, pois nosso Pai é poderoso e pode fazer infinitamente mais do que pensamos e sonhamos e imaginamos. Mas a entrega a Deus não pode ser da boca para fora. Devemos nos quebrantar na presença de Deus. Devemos fazer o que Mateus nos ensina lá em Mateus 6, do versículo 6 ao versículo 8, que nos ensina que em secreto nós devemos orar e se quebrantar. É isso que Deus quer, que nós nos quebrantemos diante de Deus. A entrega deve ser sincera, com o coração decidido a fazer a obra de Deus. Ana orou de tal forma que o profeta Eli achou que ela estava embriagada. Isso me chama a atenção quando decidimos entregar a Deus os nossos planos, nossos sonhos. Até pessoas que conhecem a Deus poderão achar que nós estamos diferentes, porque aquelas pessoas que você era antes, você não é mais. Não é mais a mesma pessoa, porque agora você está em Cristo. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Entrega o seu sonho de gerar filho a Deus, mas entrega por completo e com decisão em seu coração de cumprir a vontade do Pai. Nós devemos entregar, e aí depois de entregar, nós vamos para a segunda mudança, que é a ação. A terceira mudança de Ana inicia-se quando ela está voltando para casa, no versículo 18. Lá no versículo 18 diz que ao voltar para casa, o seu semblante já não era de tristeza. E continua o versículo 19 que retornando para casa, Eucana conheceu Ana, e Deus se lembrou da promessa e lhe concedeu um filho. Ana decidiu que a sua vida ia mudar. Ana entregou seu sonho na presença de Deus, e Ana teve ação para que a promessa do Senhor pudesse ser cumprida. Muitos crentes acham que se Deus prometeu, então descansa, que agora é só vitória. Agora Deus prometeu, agora é só vitória. Deus é poderoso para fazer realmente o que quer e como Ele quer. Mas temos vários exemplos na palavra de Deus que para a bênção de acontecer, as pessoas tiveram que ter ação. Nós podemos ver que Deus prometeu a terra prometida ao povo de Israel.
e eles tiveram que caminhar 40 anos para receber a bênção. Deus prometeu a Naamã a cura de sua lepra através de uma menina, mas Naamã teve que sair da Síria e ir até a Samaria para que Deus pudesse curar. Deus quer que nós trabalhemos para o reino de Deus, e Ele deseja que nós tenhamos a atitude de gerar filhos na fé. O próprio Deus nos deu essa ordem de fazer discípulos. Fazer é um verbo, e verbo é uma ação. Então não podemos ficar parados. E fazendo isso, Jesus prometeu que estaríamos com nós até o fim do século. Nós devemos nos movimentar, nós devemos avançar, nós devemos ir à frente da batalha, pois o nosso general nos ordenou, e o nosso general nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. Então, se cumprimos o que dele nos ordenou, também sairemos vencedores. Então nós temos 3 atitudes, mas eu quero concluir. Ana teve a sua vida mudada quando ela mudou o seu interior. Com isso, ela deu a luz a Samuel e seus irmãos. Deus fez brotar alegria no coração que estava amargurado. E esse mesmo Deus que nos faz pai de vários filhos na fé. Às vezes você olha para um lado e olha para o outro e não vê a chance de gerar esses filhos. Mas Jesus afirma lá em Mateus capítulo 9, versículo 37: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, se Jesus falou que a seara é grande, nós temos filhos para ser gerados. Não somos estéreis, mas muito deixou a fertilidade de lado em virtude de frustração, de influência e comodismo. Mas podemos mudar nosso cenário se decidirmos que vamos mudar, se nós entregarmos toda a nossa vida ao Senhor e se nós partirmos para a ação. Lembre-se o que está escrito lá em João 4:23: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aquele que o adore em espírito e em verdade, faça a sua vontade. E é agora que o Pai nos chama para gerarmos filhos na fé, filhos espirituais para o reino de Deus. Então vamos à frente, meus amados, não vamos parar, vamos decidir, vamos orar, vamos entregar e vamos partir para a ação. Não vamos deixar a frustração, não vamos deixar outras pessoas nos influenciar. Então, meus amados, é agora, vamos juntos, vamos louvar a Deus, entregando vidas a Ele. Deus nos chama é agora, não vamos decidir, vamos entregar nossos sonhos a Deus e vamos juntos partir para a ação, vamos saquear o inferno e povoar dos céus. Vamos juntos, meus irmãos, não vamos deixar a frustração nos influenciar, não vamos deixar outras pessoas nos influenciar, não vamos ficar acomodados com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, mas vamos partir e vamos fazer a nossa igreja, o reino de Deus, se expandir aqui na terra, para a honra e para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. E com isso eu encerro essa pregação. Que Deus nos abençoe e vamos avançando, vamos para cima, vamos avançando para o reino de Deus, em nome de Jesus, amém.